Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Então, primeiro ano. Hoje eu estou gravando no OBS Studio, que muitos me pediram para fazer dessa forma, né? Então, esse primeiro vídeo com essa aula vai ser possível gravar desse jeito, tá? Vocês vão ver meu rostinho aí, lindo. E aí, nós vamos começar a matéria. O objetivo de hoje é comparar a administração portuguesa e espanhola com foco maior na administração portuguesa. Primeiro ponto, tá aqui, ó. Primeiro ponto, lembrar do termo descobrimento. Como foi utilizado na América espanhola, primeiro, e depois portuguesa. Espanhola, Colombo, né, foi sem querer. Os portugueses foi mais ou menos sem querer. Lembra que a gente falou disso na última aula que a gente falou sobre esse tema? Né? Não foi a última aula, não. Foi quando a gente falou do descobrimento. Eu até passei um texto para vocês refletirem. Isso é muito importante, tá? Beleza, a partir disso, os reis, tanto de Portugal quanto da Espanha, vão ter atitudes referentes às suas colônias. Essas atitudes dos reis referentes às suas colônias vai ser chamado de mercantilismo, tá? Que são as práticas econômicas adotadas pelos reis modernos baseadas na intervenção do Estado. Tá? Então, essas novas práticas que vão ser utilizadas pelos reis que estão formando os seus estados, os estados nacionais, quando fala modernos, não é reis modernos com o termo modernidade de hoje, não. É moderno da Idade Moderna, que começa a partir desse período. Beleza? Então, nós vamos ver a diferença de Portugal e de Espanha. Tá. Vamos tentar entender primeiro a Espanha, que o foco não é a Espanha, o foco é Portugal. Então, a gente vai ver a Espanha primeiro, né, que vai basear sua política no metalismo, lembrando que Colombo chegou lá sem querer, né, 1492, e aí vai ficar com as melhores terras, a Espanha, onde vai ter muito ouro, né, principalmente o México, Peru, Bolívia, também vai ter muita prata, metais preciosos. E aí a política econômica da Espanha, mercantilista, vai ser denominada de metalismo. Tá aqui, ó. Tá? Então, mercantilismo na Espanha, metalismo. Eles vão focar a administração nisso. E aí vão ter órgãos reguladores, né? Vão ter o Conselho das Índias, né, as casas de contratação, vocês vão ver isso tudo no livro, né? Eu até citei aqui também, tá? Mas tem isso no livro bacaninho. O mais importante é entender metalismo, né? Muitas pessoas falaram dos meus resumos, são muito bons, é justamente para indicar o caminho das principais coisas e os conceitos vocês podem ver no livro, que são menos importantes, né? Para a gente entender o conteúdo como um todo, beleza? Na minha concepção. Portugal se preocupava com o mercado das Índias, porque quem vai fazer o caminho das Índias vai ser Portugal. Por isso que é importante voltar aqui para entender os caminhos percorridos por Portugal e Espanha na expansão marítima. Né? Portugal vai ficar preocupado com o comércio asiático, as especiarias da Ásia. Depois que Vasco da Gama chega lá nas Índias, em 1498, isso vai ser mais lucrativo. Por quê? Porque onde que estão as colônias portuguesas, o Brasil, não vão ter metais preciosos. Então o foco não vai ser o Brasil, o foco vai ser o mercado das Índias. Já na Espanha, não, o foco vai ser já as colônias, ok? Né? Então, beleza. 3 diferenças da América Espanhola para a América Portuguesa. Primeira diferença: centralização econômica desde o início, a partir das casas de contratação, que vai estar no livro explicando, que é onde que eles vão reter o ouro, né? Enfim, igual as feitorias que vão ser feitas aqui na América Portuguesa, lá vão ser casas de contratação. O Conselho das Índias, em 1524, né, que vai ser mais ou menos a mesma ideia do governo geral em 1648, né? Aqui, que vai ser feito 548, perdão, coloquei 600 aqui, ó, até bom que eu corrijo, 548, nós não estamos no século XVII não, nós estamos no século XVI, até bom que eu já corrigi aqui, vou até salvar aqui, né, para mandar certo para vocês. Beleza. 2. Exploração de mão de obra indígena. O período colonial todo espanhol vai ser com mão de obra indígena, né? A mito e encomenda que nós vimos na aula passada. Já na América Portuguesa vai ser mão de obra africana. O início vai ser mão de obra indígena, só de 1500 a 1530, pré-colonial, mas o período colonial vai ser mão de obra africana. Beleza? Terceiro, domínio de uma elite metropolitana formada por chapetones e depois os crioulos. Tá? O que eu estou querendo dizer nessa terceira diferença? Que a sociedade na América Espanhola vai ser uma sociedade mais dinamizada. Né? Como vai ter ouro lá, né, essa sociedade ela vai aos poucos se urbanizando de maneira mais rápida. Né? Então vai haver esse processo de urbanização mais rápida. Tá?
do que na América Portuguesa, que vai ser o açúcar, vai ser rural, vai ser o Capitão do Mato, a novela Caboclo que passou na televisão, várias novelas vão passar os quilombos, né, as resistências africanas. Já na América Espanhola, desde o início vai ter ouro, e aí a sociedade vai ser mais dinâmica e mais urbanizada. Então essa é uma terceira diferença, beleza? Na América Portuguesa, que aí sim começa a aula, né? Agora nós vamos falar de América Portuguesa, que é o foco da aula, tá? Vai haver inicialmente a descentralização político-administrativa, tá? Por quê? O foco de Portugal vai ser o comércio asiático, tá? Só que então o pau-brasil, que era a principal riqueza que tinha aqui, não vai ter tanta ênfase no pau-brasil a princípio. Porém, no período em que se constrói as capitanias hereditárias, os franceses invadem o Brasil. O primeiro país a invadir o Brasil aqui, 1530, franceses por causa do pau-brasil, tá? E aí, aqui vai ter capitanias. E esses capitães donatários, eles não vão conseguir defender, né, o Brasil das invasões francesas. Então, vai precisar do governo geral. E esses governadores gerais é que vão conseguir, juntamente com o apoio dos jesuítas, que eles vão trazer para o Brasil nessa época. Daí coincide essa matéria com a Contra-Reforma, a Reforma Católica, né? Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, 1535. Né? E esses jesuítas já vão fazer missão aqui, as chamadas missões, para catequizar os índios, que os índios vão se juntar com os franceses e vão fazer uma confederação contra os portugueses, para ficar no território, a chamada França Antártida. E aí, os jesuítas que vão catequizar os índios, trazendo eles para o lado português. E aí os capitães gerais, os governadores gerais, vão conseguir impor o seu domínio, né? Mas isso só em 1449, 1550, tá bom? Então, beleza. Antes disso, nós temos as capitanias hereditárias, que eram partes de terra comandados por capitães donatários que recebiam a carta de doação. O que seria a carta de doação? Seria um documento, tipo uma escritura. Né? É o seguinte, ó, você tem a posse da terra, tá? Você tem, né, é doado, é um termo no direito, né? Para você entender que, tipo assim, você tem o direito de explorar a terra, mas a posse final dela é minha. Ou seja, as terras todas pertenciam à metrópole, daí chamado pacto colonial. Tudo que vem da colônia é da metrópole. Então a carta de doação é tipo uma carta, né, que a coroa portuguesa cedeu aos capitães donatários de forma de administrar. Você administra as terras, mas as terras são minhas. Isso é descentralização política, entende? Isso é descentralização. Você está passando a administração para outro, da sua terra. Né? Então a tendência é as capitanias hereditárias funcionar ou não? Não funcionar. Né? Sempre assim, você tem um mercado, você deixa para outro administrar, o olho do dono é que cresce, né? Então isso vai causar problemas. Tá. Mas um dos deveres principais dos capitães vai ser distribuir sesmarias. Eu coloquei de vermelho aqui, ó. Isso aqui é um dos principais pontos da aula. Por quê? Porque a partir do momento em que doa terra, muitas pessoas ricas vão adquirir terras, porque essas terras só podem ser adquiridas por pessoas que têm uma quantidade de escravos determinada, uma quantidade de dinheiro e por aí vai. E isso vai gerar um ponto que cai toda vez no Enem, que é a chamada concentração fundiária. A origem da concentração fundiária no Brasil, né, vem do sistema de sesmarias. O que é a concentração fundiária? Né? Poucas terras, latifúndios, né, grandes propriedades, grandes propriedades, não poucas terras, né, grandes propriedades em mãos de poucas pessoas. Então, o que nós vamos ter aqui? Em quantidade, nós vamos ter até menos terras, pouca quantidade de terra, mas terras enormes, latifúndios, nas mãos de poucos. É a riqueza nas mãos de poucos. É o Brasil de hoje. Né? Tem muita gente pobre, mas os poucos que tem são muito ricos. Né? Isso vem lá de Sesmarias. Beleza? Tranquilo. Segunda diferença, durante o período pré-colonial, teve índio de 1500 a 1530, Tupi-Guarani, né, que vocês já vão ver no livro aí, bacaninha. Só que a partir de 30, a mão de obra vai ser negra africana. O tráfico negreiro vai trazer muito lucro. A escravidão vai ser muito forte.
né? Diferente da América Espanhola, que lá vai ter exploração do trabalho, mita e encomenda, trabalho forçado, que não é uma escravidão. Os índios não são voltados para vender, para lucrar. Lá não, lá o foco é na metalismo, nos metais preciosos. Aqui não. Aqui o foco da exploração, além do extrativismo do pau-brasil, vai ser através de venda, de tráfico negreiro e também o açúcar, que nós vamos falar daqui a pouco. Beleza? Outro ponto, a estrutura do governo geral não vai durar muito, né? Uma sociedade que vai ser formada basicamente por senhores escravos, diferente da sociedade da América Espanhola, que vai ter um dinamismo maior. Aqui vai ser uma sociedade mais simplista, formada por senhores e escravos, né? Capital Salvador. Eu coloquei isso aqui para entender, gente, que o centro da economia se dava na região Nordeste, NE, Nordeste. E Pernambuco vai ser o principal centro do açúcar, né? Então, eu vou negritar aqui, ó, açúcar Pernambuco, né? Então, entender que o Nordeste tinha muita força, né? Sociedade de senhores de engenho e escravos, sem dinamismo social, né? Sociedade rural, diferente da América Espanhola, tá vendo as diferenças aqui, né? Não houve o encontro de metais preciosos, aí o foco vai ser outro, o foco vai se dar na produção de açúcar, né? Que é o quê? O que é o plantation? O que é esse plantation? É trabalho escravo, tá aqui, ó, trabalho escravo, em grandes propriedades, né? Havendo uma monocultura, no caso a monocultura aqui é de açúcar, voltada para o mercado externo, para exportação. Tá? Contava com a participação dos holandeses. Os holandeses vão auxiliar, porque o engenho é caro, manter o engenho precisa de investimento. Então, o refino que é feito no engenho, esse refino aqui, ó, vai ser feito pelos holandeses, assim como a distribuição do produto para a Europa. Então, os lucros do açúcar vão ser divididos entre Portugal e Holanda. Só que aí, esse período vai coincidir com o governo geral, que vão estar expulsando os holandeses e tudo mais. Então tinha tudo para Portugal ficar bacana na fita. Porém, o rei Dom Sebastião, eu coloquei que ele desaparece numa missão no Marrocos, numa batalha de Alcácer Quibir, né? Na verdade ele morre, mas depois eu explico para vocês, né? Numa próxima aula, ano que vem a gente vai voltar nisso, né? Ele morre, enfim, e aí ele não deixa herdeiro. O herdeiro mais próximo é o rei Filipe da Espanha, e esse período vai ser chamado de União Ibérica. É o período que se une Portugal e Espanha. Na verdade, quando fala união, Portugal e Espanha estão em guerra, na verdade. Portugal não quer aceitar o domínio da Espanha, mas vai ser obrigado a aceitar, né? E aí isso vai só se resolver em 1640. Beleza, galerinha? Então, o resumo da aula é esse, tá? No próximo vídeo, aí vai ser da maneira tradicional que eu tenho feito, porque eu tenho que mostrar vários arquivos ao mesmo tempo. Eu vou explicar a atividade, tá? Além das páginas do livro que vocês vão ter que ler para as atividades, eu gostaria que vocês lessem também a apostila, da página 30 a 34. Se você ler da página 30 a 34, 5 paginazinhas que vai explicar isso melhor, vocês vão ter que conseguir entender com a aula, sacou? Eu tô dando o caminho para vocês, né? Dando as ferramentas. Na próxima aula que eu vou gravar daqui a pouco também, eu vou colocar um mapa mental, vou explicar a atividade, né? Vou explicar sobre atendimento para vocês estarem sempre melhorando. Beleza, galerinha? Então é isso aí, eu vou me despedir de vocês por enquanto. Um grande abraço, valeu!